A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 129º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 5 ao capítulo 7 do segundo livro das Crônicas. Gente, essa é uma parte de extrema importância a respeito da compreensão do Antigo Testamento, principalmente de Salomão. Nesse momento, o Templo de Salomão ele vai ser inaugurado, a construção acabou. Salomão vai começar a colocar no templo agora, vai começar a mobiliar, vai começar a organizar as coisas dentro do templo, vai trazer alguns presentes que Davi deixou para Salomão, né? Vai colocar no templo os presentes que foram dedicados a Deus por Davi, e inclusive os tesouros, todos os tesouros que Davi deixou vão ser colocados agora no templo. E finalmente a Arca de Deus é levada ao templo. Lembra que a Arca de Deus ela fica um tempo, quando Davi é vivo, ela fica em uma cabana, ela fica em uma casa simples. E daí foi quando surgiu a ideia de fazer um templo para Deus, e Deus não permitiu que Davi fizesse esse templo, ele falou que o seu filho iria fazer, toda a história que a gente já sabe. Então a Arca da Aliança, ela vai sair de Jerusalém, ela está em Jerusalém, e ela vai para o templo. O templo ele é construído em Jerusalém também, só que não especificamente aonde está a arca. O templo ele é construído em um monte, aquele monte Moriá, aonde Isaac seria sacrificado por Abraão, iria sacrificar Isaac, toda aquela história que a gente já sabe. Então Salomão vai chamar os levitas, tirar a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, e agora é um templo sem a presença de Deus, e que a presença de Deus entraria nesse momento através da arca. Por isso que esse ato dos levitas carregarem a arca, dos sacerdotes acompanharem, ela é extremamente importante, porque a presença de Deus era aquilo que as pessoas mais queriam na vida, né? Até hoje é o que as pessoas mais querem, é a presença de Deus. Então, depois que houve a celebração, foram muitas músicas, muita dedicação, os próprios sacerdotes estavam cantando, houve muitas festas. O texto vai dizer que eram 120 sacerdotes que estavam cantando juntamente com os levitas, e o trecho era o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Esse era o refrão do louvor. Então foi uma glória, foi uma bênção. Quando eles terminaram de cantar, veio a glória do Senhor e tomou todo aquele lugar. Davi vai fazer assim um sacrifício muito grande. Davi não, Salomão, mas a Shekinah de Deus veio sobre aquele templo de tal forma que eles não puderam entrar mais, os sacerdotes não puderam entrar por conta dessa glória de Deus. Então o templo foi inaugurado. A princípio era só um objeto, uma construção linda, mas sem a presença de Deus. Agora, com a Arca da Aliança sendo introduzida no Santo dos Santos, lá no templo, então agora sim a presença de Deus está no templo. E no capítulo 6 e capítulo 7, Salomão vai fazer uma dedicação a esse templo, vai dedicar ao Senhor. Por isso que Salomão vai reunir o povo, os líderes, e vão acompanhar esse colocar da arca no templo, né? E aí Salomão ele vai pregar, e o tema sempre é o templo, e ele vai pregar
três coisas o sermão de Salomão aqui. Ele vai pregar coisas relacionadas aonde o templo é construído, né? Que ele precisava ser construído em Jerusalém. Quem foi o escolhido para construir o templo? E aí fala que Davi quis construir o templo, mas o templo não foi Davi quem construiu, Deus escolheu Salomão, né? A terceira coisa, nesse sermão de Salomão, era porque o templo foi construído. E a conclusão é que o templo foi construído para honrar, olha só, gente, honrar ao Senhor e abrigar a arca de Deus. Hoje, como é a presença de Deus? É interessantíssimo isso, a gente precisa entender que o templo foi um momento em que parece que Deus teria que habitar ali. Mesmo que na oração de Salomão, ele fala que Deus ele não habita apenas naquele lugar e tudo mais, é uma construção. Mas a gente vai entender que Jesus vai falar isso, o Novo Testamento vai trazer essa ideia de que o próprio Jesus fala assim, se você quer orar, vai ao quarto, ora em segredo, ora em secreto, que em secreto ou em segredo Deus vai te revelar as coisas. Aqui não. A oração de Salomão era que todo mundo que fosse orar, seja para pedir perdão, seja para que os inimigos fossem derrotados, seja para que o cativeiro de Israel não acontecesse, teria que ser feito no templo. Porque o que se dizia nesse momento? Deus escuta toda oração feita no templo. Qual é o ensinamento de Jesus? Jesus fala assim, a gente não precisa estar no templo, a gente precisa estar em comunhão com Deus. Lembra lá de João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana? A mulher vai falar assim, mas uns dizem que tem que adorar no Monte Gerizim, outros dizem que tem que ser no Monte Ebal. Aí Jesus fala assim, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, era como se, nesse momento do templo, a importância do templo fosse algo fenomenal. Mas no templo de Jesus, não. O apóstolo Paulo vai dizer assim, não sabeis que vocês, gente, que coisa especial, vocês são templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Esse discurso não poderia ser dito nessa situação aqui, porque é o odre e o vinho. O odre velho não poderia ser colocado não poderia ser armazenado no odre velho o vinho novo. O vinho novo é Jesus. Se Jesus fosse ser colocado nessa estrutura, iria se romper. Por isso que nós agora somos templo do Espírito Santo. A construção, a igreja, ela tem a sua importância sim, que é para reunir as pessoas, para adorar juntos, mas necessariamente Deus não escuta as orações feitas apenas na igreja, na congregação. A congregação é um ambiente de extrema importância na vida cristã, porém, Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos agora templo de Deus, nós somos agora morada do Espírito Santo. Que coisa especial. Mas quando Salomão ele termina essa oração, vem o fogo de Deus, consome o sacrifício. Salomão, ele oferece junto com o povo, ele oferece nessa consagração do templo 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E após isso eles vão celebrar uma festa chamada Festa dos Tabernáculos durante 7 dias. Então, o fogo desceu, significando que Deus aprovou sim o templo. Só que era sombra do que viria, não é? Então é isso. E eu quero encerrar citando aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É a condicional de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.